Olá, meu caro amigo, olá, minha cara amiga, seja muito bem-vindo ao nosso ABC da Física. Sou o professor Karim e estarei com você agora apresentando o 10º e último vídeo da nossa maratona do MCU. O assunto que eu trago agora para vocês é o MCUV, aquele movimento que você aprende lá atrás, o MUV em pista circular. Vale a pena você conferir. E depois que você assistir a esse vídeo, você corre lá para o nosso grupo do Telegram. Tem uma lista de exercícios lá esperta para você praticar um pouquinho desse assunto. E aí eu digo mais, se você ficar com dúvidas, a gente pode marcar aquela live esperta para tirar ao vivo as suas dúvidas da lista. O que você acha? Você curtiu a ideia? Então, olha, acompanha aqui a inscrição. Tá? Aqui embaixo você tem ali o link que vai te levar ao meu grupo do Telegram, o grupo do ABC da Física. Corre lá e a gente conversa depois. Maravilha? Mas não deixa de ver esse vídeo antes, beleza? Valeu, moçada. Grande abraço para vocês. Até mais. Curtam o vídeo. Muito bem, meus amigos. Até então nós estudamos o movimento circular uniforme, vimos as principais características desse movimento, vimos também a questão da transmissão de rotação dada lá pelos acoplamentos de polias e as engrenagens. Agora a gente vai estudar a parte final dos movimentos circulares, destacando o movimento circular uniformemente variado, ou se você preferir, o MUV em pista circular. Olha só, você já tem ideia do que seja o MUV? Nós estudamos isso anteriormente. Lembra que o MUV é aquele movimento que apresenta aceleração escalar constante. Mas o que significa ter aceleração escalar constante? Repare comigo só, nesse primeiro desenho, nós temos aqui um MUV em pista retilínea. Repare o que acontece com a velocidade. No instante de tempo t igual a zero, a velocidade do móvel é 1 metro por segundo. Imagina então esse carrinho passando por mim aqui, ó, a 1 metro por segundo. Daqui a 1 segundo, veja, ele aumenta a velocidade para 4. Passando mais 1 segundo, aumenta para 7. Passando mais 1 segundo, aumenta para 10. Você percebe que o aumento de velocidade é sempre o mesmo? Se você olhar ali, a velocidade aumenta de 3 metros por segundo a cada segundo. É por esse motivo que eu posso chegar aqui e falar para você assim, olha, que a aceleração desse movimento, que é a variação da velocidade que acontece dentro de intervalo de tempo, vai ser quanto, gente? Eu reparo que essa velocidade ela varia de 3 metros por segundo a cada 1 segundo que passa. E 3 metros por segundo é o mesmo que falar 3 metros por segundo ao quadrado. Repare que essa taxa chamada aceleração é a mesma em todos os instantes e em todos os intervalos de tempo. Esse é o MUV. Agora, eu quero que você pense o seguinte. Pensa que eu vou pegar agora essa trajetória retilínea e vou entortar ela assim, ó, até moldar aqui na circunferência. Então, o que eu tenho, na verdade, é pegar essa pista reta. Olha o que eu fiz aqui, moçada, ó. Eu moldei ela nessa pista circular. O que eu tenho ali, moçada? Fala para mim. Eu tenho um MUV, só que agora onde? Numa pista circular. Essa é a ideia básica do MUV. Quer dizer, tudo aquilo que você sabe como características do MUV, evidentemente você vai poder usar aqui no movimento circular uniformemente variado. Muito bem, agora que a gente tem uma ideia do que seja esse movimento, a gente precisa também perceber outras características, outras grandezas cinemáticas envolvidas. Vamos dar uma olhada então. Meus amigos, eu volto a destacar para você aqui no item 2 da nossa aula, a famosa regra do lar. Lembra dela? A regra do lar é aquela que vai dizer o seguinte, você já estudou comigo, mas vou lembrar com você aqui agora. A regra do lar vai dizer o seguinte, que toda grandeza linear é igual à grandeza angular correspondente multiplicada pelo raio. Nossa, professor, não lembrei. Calma que você agora vai lembrar comigo aqui, olha. Eu vou pedir para você olhar essa circunferência, tá bom? E aí eu vou pedir também para você pensar no seguinte comigo. Olha só. Então aqui é o centro da circunferência.
eu vou fazer assim, olha, eu vou pegar uma bolinha, pensa que essa bolinha vai sair aqui de um ponto A, e ela vai chegar até aqui em cima, olha, num ponto B. Essa bolinha deslocou de A para B, você está anotando aqui. E aí eu quero que você note também o seguinte, que quando essa bolinha vai de A para B, ela acaba descrevendo essa linha aqui, ó, esse arco, tá vendo? Ó? Exatamente. E ao mesmo tempo que ela descreve esse arco vermelho, ela também acaba aqui, moçada, varrendo um ângulo. Ó. Imagina esse ângulo aqui, esse ângulo central aqui que eu estou mostrando para você agora. Ó. Esse ângulo que eu vou chamar de ângulo φ, tá bom? Tem um ângulo φ aqui, ó. Vou chamar esse ângulo de φ. Esse arco vermelho aqui, gente, seria... Eu vou chamar ele de arco S. É o arco compreendido por esse ângulo. E aí você sabe também que essa medida aqui, moçada, ó, essa medida seria o raio R dessa circunferência. Você lembra da definição de radiano? Se eu quiser definir esse ângulo em radiano, o que eu faço mesmo? Lembra que um ângulo em radiano é igual a quem? É o arco compreendido por esse ângulo central, que é o S, dividido pelo raio. Agora, multiplique em cruz para mim esse resultado, olha o que você vai obter. Fica assim, ó, que esse espaço linear S é igual ao ângulo φ vezes o raio. Percebeu aí? Agora, o que essa relação mostra para a gente, moçada? Olha, veja que o S é o espaço linear, é o tamanho da linha, é o tamanho do arco. E φ é o ângulo correspondente. Você percebeu que para essa grandeza linear S, eu tenho um ângulo φ correspondente? E qual foi a relação entre os dois? Pode ver, a grandeza linear S tem como correspondente a grandeza angular φ. Essa grandeza angular φ é o ângulo φ, tá bom? E qual é a relação existente entre os dois? Olha só, a grandeza linear espaço linear é igual a quem? A grandeza angular correspondente, ângulo, né? Espaço angular, vezes o raio. Olha que interessante. E essa relação está mostrada aqui, gente. Ó, toda a grandeza linear é igual a angular correspondente vezes o raio. Mas a coisa não para por aqui. Você também pode criar uma para velocidade. Nós já vimos isso também lá atrás. Lembra que a velocidade linear v é igual a quem, gente? Ela tem como correspondente a velocidade angular ômega. E qual a relação existente entre v e ômega? Lembra da aula, gente? V é ômega r. Muito bem. Essa é a relação também. Só que agora, moçada, eu posso estender isso também para a aceleração. Olha só, a aceleração linear ou escalar a gente chama de A. A correspondente aceleração chamada angular, nós vamos definir como sendo alfa. Os livros normalmente fazem isso. E qual a relação existente entre elas? Olha só, gente, toda a grandeza linear, ou seja, a aceleração linear ou escalar, é igual a quem? A angular correspondente alfa vezes o raio. Então, tudo isso que eu mostrei para você é a aplicação dessa regra do lar. L linear, A angular. Grandeza linear é angular vezes o raio. Beleza até aí? Tudo tranquilo? Maravilha! Agora vamos dar o próximo passo. Olha só, moçada. Aqui eu vou pedir para você olhar duas coisas comigo. Eu tenho aqui o MR e o V, ou seja, o movimento retilíneo na trajetória reta uniformemente variado, ou seja, é um MUV em pista reta. E aqui embaixo eu tenho o correspondente MUV em pista circular. Moçada, veja que agora nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que você perceba que toda a grandeza linear aqui em cima vai ter uma correspondente angular aqui embaixo. Olha que eu fiz novamente. Eu peguei uma bolinha que parte aqui, ó, com velocidade inicial V0, como eu estou mostrando aqui em cima para você, e ela parte de uma posição inicial S0. Veja que no MUV eu tenho uma aceleração constante que eu estou chamando aqui de A, e depois de um tempo ela atinge uma posição final S com uma velocidade V. E quando ela sai da posição S0 e chega na posição final S, ela teve um deslocamento S. Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora olha o que eu vou fazer, gente.
Você sabe, eu posso pegar essa trajetória circular, essa trajetória retilínea aqui, de novo, eu vou pegar essa trajetória retilínea e vou moldá-la bem aqui, ó, nessa trajetória circular, tá vendo? Então, quando a bolinha está aqui, ó, na circunferência ela está aqui, e quando a bolinha chegar aqui, na circunferência ela está aqui. Veja que a posição S0 continua aqui, a posição final S está aqui, a velocidade inicial está aqui e a velocidade final está aqui. A diferença entre a posição final e a inicial é o ΔS. Então você entendeu o que eu fiz? Eu não fiz nada mais do que apenas moldar aquela trajetória reta nessa circunferência. Tudo bem? Só que agora presta atenção numa coisa. Essa posição aqui, moçada, ó, essa posição S0, ela corresponde aqui a um certo ângulo. Se você voltar aqui em cima comigo, ó, por exemplo, na aula de matemática, normalmente esse ângulo aqui é o ângulo zero. Na aula de matemática, quando eu chego aqui no topo, o ângulo é 90 graus, ou em radiano, π/2, não é verdade? O que mais? Quando eu chego aqui, ó, aqui é meia volta, ou 180 graus, em radianos é π radiano. Então você sabe que cada lugarzinho da circunferência a gente tem um ângulo, não é verdade? Então olha que interessante, gente. Esse lugarzinho da circunferência que é marcado por S0 tem também um ângulo aqui, ó, um ângulo inicial que eu vou chamar de φ0. Tudo bem? Então, S0 chama posição linear inicial. E φ0, professor? Posição angular inicial, tá bom? E aqui, gente, S é o quê? É a posição linear final. Só que veja que quando a bolinha sai daqui para cá, ela também varre um determinado ângulo. Vou mostrar para você agora. Olha só, ela varre um determinado ângulo aqui, ó. Ó, estou mostrando para você aqui. Olha que interessante, gente. Por exemplo, vamos supor que o φ0 seja 0 e aqui, por exemplo, é mais ou menos uns 120 graus. Então, essa posição linear final, ela corresponde a uma posição angular final que eu vou chamar de φ. Então, S corresponde a φ. Olha que interessante. ΔS não é a diferença entre o espaço final e o espaço inicial? Tá vendo esse ângulo amarelo aqui? Esse ângulo amarelo, a gente pode chamar ele também, sabe do que, gente? De ΔΦ. E ele segue a mesma lei de formação, meus amigos. Se você sabe que ΔS é espaço final menos espaço inicial, então o que seria, moçada, o ΔΦ? Seria o quê? A posição angular final menos a posição angular inicial. Beleza? Legal, gente. O que mais que eu tenho aqui? Olha só. Essa bolinha, ela tem uma velocidade linear ou escalar V0. Você sabe que essa grandeza velocidade, essa grandeza linear velocidade, tem uma correspondente o quê? Tem uma correspondente velocidade chamada angular, representada pela letra ômega. Então, no lugar do V0, eu posso trocar, sabe por quem, moçada? Por ômega 0. Olha que legal. E aqui, gente, essa velocidade final eu posso trocar por quem? Fala para mim, meus amigos. Por velocidade angular final, ômega. Olha que interessante. O que mais que eu posso fazer aqui, moçada? Essa aceleração que você está vendo aqui, aceleração linear A, ela tem uma correspondente. Como é que ela chama? Aceleração angular alfa. Então, no lugar da aceleração linear A, eu vou trocar por alfa, moçada. Olha que interessante. E aí, essa analogia, essa comparação, essa correspondência, ela vai além. Olha que interessante. Eu destaco para você aqui uma tabela, tá bom? Deixa eu diminuir o professor aqui, senão eu vou atrapalhar o seu entendimento. Olha só, pronto, ó. Vamos deixar o professor pequenininho aqui agora. Maravilha. Então, moçada, venha comigo aqui agora, ó. Eu vou escrever aqui uma função horária muito conhecida de vocês do MUV. Essa que fala assim, ó. O espaço final S, lembra do sorvetão? Olha ele legal aqui, ó. S igual a S0, não é verdade? Mais
V0 vezes T mais meia água tônica dupla, não é isso? Sorvete mais meia água tônica, né? Gente, essa forma a gente diz que é a forma linear. Por que linear, professor? Porque é aquela fórmula que eu aplico na linha ou nessa linha aqui azul, tá bom? Só que agora, moçada, isso é inevitável. Para toda a grandeza linear, eu não tenho uma angular correspondente? Tem, professor. Então, se você tem uma forma ou uma fórmula linear, você vai ter também uma forma angular de se escrever isso. Olha que legal, moçada. O que nós podemos fazer aqui? Olha, o S vira, olha lá, o S vira φ. Então, no lugar do S, você coloca φ, posição angular final. Olha que legal. Deixa eu fazer de outra cor aqui, moçada, para ficar bonitinho. Olha só, então, ó. Então, você vai ter o φ final. O que mais? O S0 trocamos por quem? Por φ0, ângulo inicial. Olha que legal. A velocidade V0 é trocada por quem? Por ω0. O tempo é o mesmo, tá, gente? O tempo não existe, né? Sentido falar em tempo angular e tempo linear. Tempo é absoluto, né? Mas, o quê? Meia alfa tônica, não é? Agora o A vira alfa, lembra? Alfa é a aceleração angular. Muito bem, alfa t quadrado. Nossa, professor, então eu tenho o formato angular dela. Tem sim, é isso mesmo, tá bom? Só para lembrar você, qual que é a unidade, professor, da aceleração? Eu não lembro, tá? Vamos lembrar aqui então, olha só, moçada. A aceleração a escalar, você já sabe, né? É metros por segundo ao quadrado. E a angular, professor? A angular troca metro por radiano, tá bom? Radiano por segundo ao quadrado. Tá legal? Lembra também da velocidade angular? Você lembra da unidade dela? Vamos lembrar aqui, ó, o ômega, velocidade angular, é dada em... É só trocar o metro por radiano, tá? Radiano por segundo. É isso aí, tá bom? Beleza. Agora, moçada, só um detalhezinho aqui, ó. Lembra que S menos S0 não é o ΔS? Então eu posso escrever essa relação de um jeito alternativo. Como assim, professor? Deixa eu te mostrar então, ó. S menos S0 vira ΔS, ó. Tá bom? Porque às vezes eu quero calcular esse ΔS aqui sem precisar saber dessas posições inicial e final. Então S menos S0 vira ΔS, que é igual a quem? V0t mais meio de AT quadrado, tá bom? Na verdade, é a mesma fórmula, só que de um formato diferente, tá bom? E aqui, gente, φ menos φ0 vira o quê? ΔΦ. Isso. Igual a quem? ω0 vezes t mais meia alfa. Isso. Aceleração angular dada em radiano por segundo ao quadrado. Belezinha. Tudo bem até aí? Maravilha. Quais são as outras funções horárias do MUV? Você lembra? Vamos colocar mais uma aqui. Da velocidade, né? Lembra do vovô atrevido? Ó, V é igual a V0 mais a T. Como é que vai ficar aqui, gente? No lugar de V, ômega. No lugar de V0, isso, ω0. No lugar do A, alfa, aceleração angular, vezes T. Ômega igual a ω0 mais alfa T. É muito parecido. Olha que legal. Qual é a outra equação que você aprendeu? Torricelli, professor? Exatamente, ó, formulinha de Torricelli, aquela que fala assim, ó, velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a ΔS, né? Torricelli. Como é que fica a forma angular de Torricelli, moçada? Olha que legal. Ômega ao quadrado no lugar do V quadrado. O que mais? No lugar do V0, ω0 ao quadrado, mais o quê? 2 vezes a aceleração vira alfa e ΔS vira o quê? ΔΦ, professor. Exatamente. Olha aí a forma angular de Torricelli. Legal, né? Tranquilos? E a última, você lembra da última? A última, meus amigos, é a poderosa. Lembra dela? Vamos lembrar aqui comigo então, ó. Como é que fica a poderosa, gente? Ela vai dizer assim, ó, lembra? ΔS, que é a velocidade média, lembra? ΔS por ΔT não é velocidade média? Isso, é igual a quem? Velocidade inicial mais velocidade final dividida por
2. Lembrou? Professor, legal que eu fico lembrando de MUV. É isso mesmo, é para lembrar do MUV. Qual é a forma angular dessa equação? Vamos lá, gente, como é que vai ficar? No lugar do ΔS eu vou ter o quê? ΔΦ, professor. Isso. No lugar do tempo. Ah, professor, tempo é tempo. Tempo não muda não. Isso, legal. E no lugar do V0, quem que vai mesmo? Ômega zero, moçada. Isso. E no lugar do V final vai quem? Ômega final, professor. Tudo isso dividido por quanto? Por 2. Olha aí a forma angular dessa equação também do MUV. Legal? Fácil até, né, moçada? Tranquilo? Você viu que toda a grandeza linear tem uma angular correspondente, ó, tranquilinho? Bacana. Olha só então, gente. Como é que fica aqui, olha? Questão da PUC São Paulo, hein? Olha só. Lucas foi presenteado com um ventilador que, 20 segundos após ser ligado, atinge uma frequência de 300 rotações por minuto. Agora, ó, olha o cara entregando o jogo. De que jeito, moçada? Em movimento uniformemente acelerado. Ah, então ele entregou o jogo, moçada, ó. Porque o ventilador executa uma trajetória circular. Então, ó, eu tenho aqui um movimento circular uniformemente acelerado, ou seja, uniformemente variado, tá bom? Legal. Então o ventilador ele tem dessa, né? Ó, as aletas estão paradas, as pás do ventilador estão em repouso e ele começa devagarinho e aos poucos vai aumentando a velocidade até atingir uma rotação plena. É o que está acontecendo com ele, tá bom? Muito bem. O espírito científico de Lucas o fez perguntar qual seria o número de voltas efetuadas pelas pás do ventilador durante esse intervalo de tempo. Moçada, usando seus conhecimentos de física, ele encontrou quantas voltas? Legal? Olha só, gente. Ele fala assim que 20 segundos após ser ligado. Quer dizer, quando ele estava desligado, a velocidade inicial do ventilador é 0. Tá? Então, olha o que está acontecendo aqui. Vou desenhar aqui para você as pazinhas desse ventilador. Ó, então tá aqui o ventiladorzinho, vou aumentar um pouquinho aqui o espaço, pronto, ó. Então tá aqui, ó. Pronto, ó. Beleza. Então eu vou pegar só essa letra aqui, tá bom? Vamos lá. Vou fazer aqui uma marca de tinta bem na ponta daqui desse ventiladorzinho, tá? Vamos lá. A velocidade inicial do ventilador é 0 porque ele está desligado. Tudo bem? E aí acontece, aí ele começa a girar, ó, tá vendo? Ó, cada vez mais rápido, tá bom? Imagina você deixando rodar isso aqui por 20 segundos, tá legal? Então no tempo t igual a 0, a velocidade inicial dele é 0. E depois de 20 segundos, vamos marcar isso, ó, ele está dizendo para mim que após 20 segundos, ó, aconteceu o quê? A frequência de rotação do ventilador foi para 300 rotações por minuto, 300 RPM. Meus amigos, então você concorda que após 20 segundos ele tem uma velocidade maior. Só que eu não sei quanto que é essa velocidade final. Eu sei que aumentou, mas não sei de quanto. Verdade. Ele quer saber quantas voltas o ventilador dá. Nossa, professor, parece complicado isso. Tá, vamos lá. Vamos pensar junto assim. Primeiro a gente tem que decifrar, cara, o que ele está querendo dizer com voltas, tá? Ó, então ele está perguntando assim, quantas voltas ele deu, né? Então aqui, número de voltas, cara. Então você vai ter que pensar comigo como é que a gente vai achar o número de voltas. Ó, eu tenho uma ideia. Olha só. Quando esse ventilador aqui, ó, ele completa uma volta, você concorda que essa pazinha, ela sai desse ponto e faz isso aqui, ó, dá um giro e volta para cá? Quando ela dá um giro, quantos graus, ou melhor, quantos radianos é esse giro? Todo mundo sabe que a cada volta executada pelo ventilador, em ângulo, ele vai andar quanto? 360 graus ou 2π radiano. Entendeu? Lembra que a gente não usa grau aqui, porque a unidade oficial da física é o radiano, tá? Então, moçada, eu posso saber o número de voltas tentando achar o ângulo em radiano. Por exemplo, se eu chegar a uma conclusão
que o ângulo percorrido foi 4π, quantas voltas? Se for 4π radiano, quantas voltas ele vai dar? 2. Se for 6π radiano, quantas voltas ele dá? 3. Então, achar o número de voltas é achar o ângulo em radiano percorrido por isso. Olha o vocabulário que eu estou usando para você. Olha a palavra que eu usei para você. Achar o número de voltas é achar o ângulo. Achar o número de voltas, moçada, é achar o deslocamento angular. Moçada, o que é deslocamento angular aqui nessa matéria nossa? É o ΔΦ, moçada. Se você conseguir achar o ΔΦ, você achou o ângulo em radiano. E se você achar o ângulo em radiano, você vai saber o número de voltas. Espera aí, professor. Então, eu sei que esse movimento é um MCUV. E eu quero achar desse MCUV o ΔΦ. Tá. Então, o que eu aconselho você fazer? Você vai lá para o teu formulário. Olha o teu formulário aqui nessa tabela. Deixa eu diminuir de novo o tamanho do professor aqui, para você poder enxergar melhor a tabela. Tá? Vamos lá, então. Olha para mim nessa tabela aqui. Todo o formulário do MCUV, gente, ele está aqui nessa tabela, tá bom? Está aqui. Quais são as fórmulas que eu preciso achar o ΔΦ, não é? Quais são as fórmulas que tem o ΔΦ? Vou mostrar para você, Essa última tem, aqui também tem, onde mais? Aqui também tem, Tá legal? Tá legal. Tá, agora presta atenção numa coisa. Vamos anotar os dados que a gente tem aqui, tá? Anota para mim os dados então. O que você tem? Você sabe a velocidade inicial, mas como a gente quer achar ΔΦ, seria melhor, ao invés de você escrever V0, o que é melhor você escrever ω0? Porque a gente vai trabalhar com a forma angular, tá entendendo? Então, o que eu conheço aqui? Então, desse movimento eu sei que o ω0 vale 0. O que mais que eu conheço? Eu conheço o tempo, moçada. Tempo ou intervalo de tempo. Durou 20 segundos esse movimento. Isso. O que mais que eu conheço? Eu conheço a frequência final do movimento, que é 300 RPM. E eu quero achar o ΔΦ. Vou fazer uma pergunta para você. Ele deu a aceleração desse movimento? Não. Volta comigo na tabela aqui, Dessas 5 fórmulas, na verdade são 4 porque essa e essa são iguais. Dessas 4 fórmulas, qual é a única que não tem aceleração? Mostra para mim. A última, professor. A poderosa. Eu lembro que o senhor falava na aula para mim que lá no MUV, quando eu tenho um MUV e se ele não me deu aceleração, eu vou usar a poderosa. Então, moçada, vamos usar a poderosa nesse problema. O que a poderosa fala para a gente? Ela fala assim, vou marcar aqui para você, Ela fala para mim que ΔΦ por ΔT é a velocidade inicial mais a final dividido por 2. O ΔΦ eu quero achar. O tempo eu tenho que é 20. O ômega inicial eu tenho que é 0. Moçada, o que eu não sei ainda é essa velocidade angular final. Mas, professor, como é que eu acho essa velocidade angular final? Deixa eu mostrar para você aqui. Deixa eu aumentar de novo o tamanho do professor para mostrar para você. Você lembra comigo, gente, que o ômega é 2πf. Nossa, professor, verdade, ômega é 2πf. Então, 2 é 2, π é π, e a frequência é quanto? 300 RPM. O problema, moçada, é que se você colocar 300 RPM, vai ficar assim, radianos por minuto. E a gente quer radianos por segundo aqui. Então, o que você faz com a frequência? Divide por 60, lembrou? Para passar de RPM para Hertz, rotações por segundo, você divide por 60, tá bom? Então, como é que fica aqui? 30 dividido por 5 vai dar 6. Perdão, 30 por 6 vai dar 5. Então, fica aqui, 5. 5 vezes 2, 10. 10 π o que, moçada? Radianos por segundo. Essa é a velocidade angular final. E agora, o que você faz? Agora você usa a poderosa. Vem comigo então, moçada. Olha como é que fica isso. ΔΦ por ΔT é igual velocidade inicial mais velocidade angular final
dividida por 2. Como é que fica isso? ΔΦ eu não sei. E o ΔT, gente? 20 segundos, foi dado. Ômega 0, 0. Ômega final, acabamos de achar aqui, moçada, ó, 10 π radianos por segundo, dividido por 2, tá legal? Faz essa conta para mim, gente, ó, 10 por 2 dá 5, vezes 20 vai dar 100. Então você chega à conclusão, vamos passar aqui para cima, ó, você chega à conclusão que o ΔΦ é igual a, no caso aqui, moçada, 100 π radiano. Essa é a velocidade angular, perdão, esse é o espaço angular percorrido. Como é que eu vou saber o número de voltas agora, moçada? Como é que a gente faz isso? Ó, lembra dessa ideia aqui, ó? Olha só, cada uma volta que essa pá executa, ela anda 2 π radiano. Qual foi o ângulo que ela percorreu? 100 π radiano. Corresponde a quantas voltas? X. Fazendo aqui a conta, gente, 100 π dividido por 2 π vai dar 50 voltas. Olha que exercício legal, moçada. 50 voltas, alternativa D. Pronto, gente. Questão interessante essa da PUC, tá bom? Maravilha, moçada. Tranquilidade? Vamos para mais uma? Vamos lá, então, ó. FUVEST adaptada, tá bom? Olha só. Um DJ, ao preparar o seu equipamento, esquece uma caixa de fósforos sobre o disco de vinil, em um toca-discos desligado. Então a velocidade inicial, 0 de novo. A caixa se encontra a 10 centímetros do centro do disco. Quando o toca-discos é ligado, no instante t igual a 0, ele passa a girar, olha a novidade, ele passa a girar com aceleração angular constante. Você vai ter que grifar isso para mim, cara. Ó, alfa. Nossa, professora, que negócio do alfa. Vamos lá então, moçada. Até que o disco atinge uma frequência final de 33 rotações por minuto, que permanece constante depois. Determine a velocidade angular final ômega-f do disco em radianos por segundo. Moçada, como ele está falando que a aceleração angular é constante, eu tenho um MCUV, movimento circular, porque ele está em cima do disco, né? Trajetória circular, MCUV. O que você quer achar? Me ajuda aí, moçada, na letra A. Então você quer descobrir a velocidade angular final, ômega. Você sabe que a velocidade inicial é 0. Ele deu o alfa, gente, 1,1 radiano ao invés de metro por segundo ao quadrado. E, moçada, ele quer descobrir a velocidade angular final do disco. Como é que eu faço isso, então? Vem comigo, moçada. Ele deu para você a frequência final. Quanto que é? 33 RPM. Espera aí, professor. Apareceu algo semelhante na questão passada. Porque o ômega final, professor, é 2 π vezes a frequência final. É. E aí, como é que fica isso, então, moçada? 2 é 2... π é π, quanto que é a frequência final? 33 rotações por minuto. Só que aqui, gente, a unidade que ele deu é segundo. Então o que eu faço? Para passar de RPM para segundo, você divide por 60, tá legal? Beleza, e aí vou fazer o seguinte aqui, ó, veja só, ômega igual. O π, moçada, eu vou fazer igual a 3. A FUVEST também pediu para fazer igual a 3, eu só não coloquei aqui. Então π igual a 3, tá combinado? π igual a 3. Vezes 33 sobre 60. Maravilha. 3 vezes 2 não dá 6? Então 6 por 60 dá para simplificar. Olha que legal. Por 6 fica 1, 60 por 6 fica 10. Quanto que dá isso, minha gente? Esse ômega vai ficar quanto? Velocidade angular final, quando ele atinge aquela frequência, fica 33 por 10, 3,3 o quê? Radiano por segundo. Uma velocidade escalar normal é metro por segundo. A angular é o quê? Radiano por segundo. Beleza? Pronto a letra A. E qual é o instante final, TF, em que o disco atinge a velocidade angular? Moçada, vamos lá na letra B. Ele quer o tempo final, moçada. Quanto tempo ele demora para atingir essa velocidade de 3,3? Você sabe a velocidade final,
que mais que você sabe? A velocidade inicial, que é 0, e sabe a aceleração angular, 1,1 radiano por segundo ao quadrado. Gente, o que eu tenho aqui? Ó? Ômega final, ômega inicial, alfa t. Volta comigo lá em cima naquela tabela. Ó. Olha que legal, gente. Olha aqui, ó. Ômega final, ômega inicial, alfa t. É o vovô atrevido na forma angular. Então faz isso, ó. Ômega final é ômega inicial mais alfa t. Ômega final 3,3. Ômega inicial 0. Alfa 1,1. T eu vou descobrir agora. 3,3 dividido por 1,1, moçada, fica quanto isso? 3 segundos. Pronto, moçada. Acabou o problema, olha. O instante é 3 segundos. Legal até aí? Só mais um detalhe para encerrar. Essa aceleração angular que você achou é uma grandeza escalar dada em radiano por segundo ao quadrado. Ela não tem nada a ver com a aceleração centrípeta, tá bom? Às vezes você pode confundir, porque lembra que a aceleração centrípeta é aquela que aparece em decorrência de uma força que puxa a partícula para o centro da curva, que é a famosa força centrípeta. Então esse alfa aqui não tem nada a ver com a aceleração centrípeta, chama aceleração angular. Ela vai medir para você a rapidez com que a velocidade angular vai mudando, é só isso. Lembra que a aceleração escalar alfa tem a aceleração escalar A, tem uma correspondente aceleração angular chamada alfa. Tudo bem? Beleza? Dado o recado para você, entenderam?